Fala galera, tudo bem com vocês? Então, o vídeo dessa semana é um vídeo que é um pouco pesado na sua essência, mas é um vídeo que é bem interessante de se falar. A gente vai falar hoje sobre fatos sobre a crucificação. Então, bora pro vídeo. A palavra crucificação em si, ela vem do grego chamado stauros, que significa um pedaço de madeira sobre o outro, ou um pedaço de madeira fixo que se coloca um outro pedaço em cima desse pedaço, formando uma cruz que a madeira em si fixa, ela dá a origem ao empalamento. O ato da crucificação é um ato muito, mas muito pesado. E foi um ato onde o Império Romano utilizou para fazer várias incursões e crucificar várias pessoas, né, dar essa pena de morte para várias pessoas, mas a crucificação em si ela não é romana, ela não é uma criação romana, mas sim uma criação dos povos que viviam ao seu redor, como os babilônicos, os gregos, os caldeus e entre outros povos, os cartaginenses e entre os povos que viviam lá também. No Império Babilônico, como eu disse, a crucificação foi utilizada e as fontes nos diz que cerca de 3.000 pessoas foram crucificadas num cerco que os persas fizeram aos babilônicos. Alexandre o Grande ele matou cerca de 2.000 pessoas crucificadas também. Uma curiosidade é que a Bíblia, ou a Bíblia hebraica, ela não nos mostra que o povo hebreu ele utilizou sobre a crucificação, mas no seu livro de Flávio Josefo, que é um historiador contemporâneo a Jesus e contemporâneo a alguns fatos, ele nos diz que o rei da Judéia, Alexandre Janes, vou deixar o nome passando que eu não consigo pronunciar, ele matou cerca de 800 pessoas que foram acusadas de alta traição contra o império, contra o reino, né? Contra o rei de Israel. Então, vamos para primeiro fato. Então, galera, a crucificação no Império Romano, ela não era permitida para os cidadãos. E também não era permitida também para algumas castas de escravos, né? Mas propriamente dito, os cidadãos eles poderiam ser crucificados se tivessem sido sido acusados de alta traição. O que seria alta traição? Seria traição contra o imperador. E os escravos se fossem rebelião ou assaltos, assassinatos contra os seus senhores. Nas partes mais afastadas do Império, a gente pode ver que essa lei era um pouco flexibilizada, né? As pessoas, os cidadãos, os escravos, podiam ser mortos por insubordinação, por maus tratos e entre outras coisas. No Império Romano, eram flagelados por chicote, que esses chicotes, em alguns casos, poderiam ter pedras, poderiam ter ossos, poderiam ter metal na sua composição para poder flagelar essa pessoa, né? E o acusado de pena de morte também, ele levava a sua trave, que é a parte de cima da cruz, até onde seria colocado para ele ser sentenciado. E quando ele chegava lá, eles prendiam essa trave junto ao corpo da cruz, que já ficava no local, e amarravam as mãos, amarravam os pés, para que ele pudesse ser crucificado. E logo que ele era amarrado, né, com suas mãos, os cravos e os pés, ele era colocado, içado por três soldados que levavam ele até o ponto máximo. Um segurava duas cordas para levantar a cruz e o outro segurava o acusado, né? E o Império Romano ele baseou na crucificação de Cartago, né, que foi a de Espartacus. Todo mundo conhece quem foi Espartacus. Espartacus foi um gladiador que era teoricamente também um escravo da Trácia, que ele fez uma rebelião, ele conseguiu fugir do centro onde ele estava de treinamento para gladiador. Ele levou cerca de 70 a 78 pessoas com ele, e no caminho ele foi alcançando mais pessoas para entrar junto com ele no seu exército. Espartacus era bem inteligente porque ele conseguiu perceber que o Império Romano tinha bastante desigualdade.
tinha bastante falhas, e ele conseguiu mostrar para as pessoas essas falhas e alcançar mais pessoas. Como eu falei, ele formou um exército que desafiou o Império Romano durante 2 anos, né? E o general romano Trácius, ele foi quem deu cabo de Espartacus e de seus homens, e foi a maior crucificação em massa do Império Romano, onde 6.000 homens foram crucificados. É na Via Ápia, que liga Capua a Roma, que é o formato das cruzes. A gente observa que no passar dos anos, né, no passar das décadas do Império Romano, ele foi conseguindo articular melhor essa parte de crucificação e foi conseguindo criar novas cruzes para esse assassinato, para essa forma de execução. A gente tem 3 tipos que são as 3 principais, que é a cruz romana, que ela é em forma de T, a gente tem a cruz em Y e a gente tem a cruz de Santo André, que ela é em X. Na cruz romana, a sua base ela é enterrada até uma certa altura e você coloca a trave quando você for levantar a cruz. Como eu disse antes, eram 3 pessoas, 3 soldados para poder levantar essa cruz. E esses soldados, eles 2 puxavam junto à base não, junto à trave, e um segurava a pessoa até ela ficar totalmente reta. Em alguns casos, a forma de prolongar a dor era feita com bancos, quebrando parte do corpo, para que as pessoas pudessem sentir mais dor, ou morrer mais rápido, ou perdurar essa dor. Que é os pregos, né, propriamente dito. Vocês devem se perguntar onde é que esses pregos ficavam, ou por que dos pregos. A gente vê várias fotos que os pregos eram colocados nas mãos, que eram colocados em cima do pé. Mas por que disso, né? A crucificação em si com os pregos nas mãos, ela não seria eficaz. Alguns arqueólogos forenses, alguns antropólogos forenses, nos diz que seria ineficaz e possuem 2 teorias. A primeira teoria, ela defende que esses pregos nas mãos eram colocados como para segurar e também como um apoio, porque eles amarravam essas mãos, os membros superiores tracionavam e seguravam como apoio também. Era considerado um castigo. A segunda tese, ela defende que esses pregos eles não eram colocados nas mãos, mas sim colocados nos pulsos, porque permite com que o prego seja melhor colocado e se sustente mais peso. Mas, como disse, são algumas teorias. Nosso quinto fato de crucificação é a causa-morte. Como eu disse antes, os flagelos eles eram muito, mas muito dolorosos e muito profundos. Muitas pessoas morriam durante a flagelação, durante o processo de flagelo com chicote. Eu vou deixar uma imagem do chicote para vocês verem como é que é. E, de novo, principalmente se as pontas tiverem ossos, tiverem pedras, tiverem metais, eles arrancavam, literalmente, laceravam a pele, arrancavam a pele. Se a crucificação fosse feita em dias quentes, a pessoa chegava a um colapso muito rápido. Há alguns estudos que falam que as pessoas chegavam ao colapso chegando a 30 minutos, a 1 hora. Se a crucificação fosse feita no inverno, tinha um agravante maior ainda, que era a hipotermia, né? Porque na região onde, dependendo da localidade, se fizesse muito frio, a hipotermia poderia matar mais rápido essa pessoa. Uma curiosidade é que as feridas feitas pelos cravos, pelos pregos, elas não matavam. Era só mais uma forma de... mais um machucado, vamos botar assim. E outras formas que levavam basicamente a pessoa a óbito era a forma como o corpo ficava. Tem relatos de alguns documentos que mostram que os soldados quebravam as pernas das pessoas para que elas pudessem, o peso que caía, do corpo caía e fazia com que eles parassem de respirar. E eles morriam, a maioria das vezes, sufocados pelo próprio peso. O nosso sexto fato seria mais como se fosse um adendo ao quinto, né? É uma outra forma de crucificação. Alguns outros relatos
que a gente tem e de fontes arqueológicas é que uma outra forma de crucificar as pessoas era crucificar também amarrando as mãos e pregando e botando os pés paralelo à haste onde ficava o corpo, e você pregava pelos calcanhares. E também mantinha algumas formas de que você quebrava as pernas para que ela pudesse descer e pudesse ter uma morte mais dolorosa, uma morte mais devagar e mais incisiva. Então, a gente está indo para o nosso sétimo fato, que é o nosso último fato, que é sobre como aconteceu o fim dessa prática, né? A gente vê que essa prática o fim da prática da crucificação, ela acabou com Constantino. Sim, Constantino. O pai da igreja, vamos botar assim. Pessoa que trouxe a igreja, trouxe o cristianismo para ser religião. O cristianismo nessa época era considerado como uma religião não grata e que perseguiam, os romanos perseguiam os cristãos de uma forma bem incisiva e bem direta. E essa execução demorou cerca de 300 anos para chegar ao fim. Ela só chegou ao fim em 333, Em 333 a gente teve o concílio que Constantino fez, trazendo a religião cristã, o cristianismo, como a religião oficial do Império. E em 337 a gente tem Constantino assinando e decretando o fim da crucificação como método de tortura, como método de execução no Império Romano. Gente, esse vídeo é um vídeo extremamente pesado, mas eu espero que vocês entendam que o conteúdo é um conteúdo interessante e eu trouxe de uma forma mais científica e uma forma mais histórica possível. Então, se vocês gostarem, deixe o seu like, comenta, compartilha e valeu, galera!